Quando a cultura perde o rumo, 3 sinais a denunciam. Em uma era que se vangloria de seu progresso incessante, de sua conectividade sem precedentes e de sua capacidade de desconstruir e reconstruir narrativas com a velocidade de um clique, somos levados a acreditar que estamos no auge da civilização. No entanto, se olharmos além da superfície polida das redes sociais e do discurso otimista compulsório, se ousarmos mergulhar nas fissuras que se abrem sob os nossos pés, perceberemos um panorama perturbador. Há uma corrente subterrânea, silenciosa, mas poderosa, que corrói os alicerces da nossa existência coletiva. Não é uma crise econômica passageira, nem uma instabilidade política pontual. É algo mais profundo, mais insidioso. É a decadência da nossa cultura, uma erosão do próprio tecido que nos define como seres humanos. Hoje, não vos trago meras opiniões, mas sim uma análise crítica de 3 sinais chocantes que, para mim, provam inequivocamente que estamos testemunhando, e talvez até catalisando, um declínio cultural alarmante. Estes sinais não são discretos. Eles permeiam o ar que respiramos, as interações que temos, a maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos. Preparai-vos para uma reflexão que pode ser desconfortável, mas que é, a meu ver, absolutamente necessária. O primeiro sinal chocante que atesta a decadência da nossa cultura é a superficialização da conexão humana e o culto ao ego digital. Vivemos na era da hiperconectividade. Nossos dispositivos nos mantêm a um toque de distância de milhões de pessoas. Temos mais amigos e seguidores do que jamais poderíamos ter em qualquer outra época da história. Publicamos cada refeição, cada pensamento, cada evento, por mais trivial que seja, em um espetáculo incessante de autopromoção. Mas, sob esta vasta rede de contatos digitais, esconde-se uma solidão profunda e uma fragilidade nas nossas relações. A quantidade suplantou a qualidade. A amizade, antes um laço construído pela experiência compartilhada, pela vulnerabilidade mútua e pelo tempo dedicado, transformou-se em um agregado de curtidas e comentários superficiais. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, é frequentemente substituída por reações padronizadas ou pela conveniência de um emoji. O like se tornou a moeda social e a validação externa, o oxigênio que alimenta um ego digital insaciável. Não nos conectamos para compartilhar a profundidade da nossa existência, mas para curar a nossa insegurança através do aplauso alheio, para exibir uma versão idealizada de nós mesmos que raramente corresponde à realidade. O paradoxo é cruel. Estamos mais conectados do que nunca, mas mais isolados do que jamais estivemos. As conversas profundas, os debates significativos, o desconforto produtivo da divergência de ideias, tudo isso é evitado em favor de interações rápidas, vazias e que reforçam as nossas próprias bolhas de pensamento. O silêncio, o espaço para a introspecção e para a escuta atenta, foi colonizado pelo ruído incessante das notificações. Perdemos a arte da presença, tanto para com os outros quanto para com nós mesmos. A nossa capacidade de formar laços autênticos, de sustentar relacionamentos que transcendem a conveniência e o benefício mútuo imediato, está em declínio. Isso não é progresso, é uma regressão na nossa própria humanidade. É a perda da essência do que significa pertencer, de sentir-se verdadeiramente visto e compreendido, não por uma audiência anônima, mas por um punhado de seres humanos reais. O segundo sinal que aponta para a decadência cultural é a erosão do pensamento crítico e a ascensão da pós-verdade. Em um mundo inundado por informações, a capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso, o que é relevante do que é ruído, nunca foi tão crucial. No entanto, paradoxalmente, parece que nossa coletividade está perdendo essa habilidade a uma velocidade assustadora. Vivemos na era da pós-verdade, onde fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Testemunhamos a proliferação de bolhas de filtro e câmaras de eco, onde algoritmos nos alimentam com conteúdo que confirma nossos preconceitos existentes, isolando-nos de perspectivas divergentes.
O resultado é um tribalismo intelectual, onde a lealdade ao grupo e a narrativa preferida se sobrepõem à busca pela verdade. Criticar o próprio grupo ou questionar a sua ideologia torna-se um ato de traição e não de inteligência. A complexidade é evitada em favor de slogans simplistas e divisivos. A nuance é vista como fraqueza. A certeza absoluta, mesmo quando infundada, é exaltada como força. A educação, que deveria ser o baluarte do pensamento crítico, muitas vezes se vê sufocada por uma pressão para a padronização e para a memorização, em vez de fomentar a curiosidade, a análise e a capacidade de questionar. A expertise é desvalorizada e qualquer um com acesso a uma plataforma online pode reivindicar a autoridade, independentemente da sua qualificação. Assistimos a um ataque frontal à razão, à lógica e à evidência empírica. Se a verdade é maleável, se pode ser moldada por quem grita mais alto ou por quem tem mais influência digital, então perdemos a base comum sobre a qual se constrói qualquer sociedade funcional. A capacidade de dialogar, de negociar, de encontrar soluções para problemas complexos depende da nossa capacidade de concordar sobre uma base de fatos. Quando essa base é corroída, a própria democracia e a possibilidade de um futuro coletivo sensato são postas em xeque. Não se trata apenas de desinformação. Trata-se de uma cultura que perdeu seu apreço pela busca da verdade, preferindo o conforto da sua própria narrativa, por mais distante que esteja da realidade. O terceiro e último sinal chocante da decadência cultural que quero abordar é a comodificação da experiência e a busca incessante por distração. Em nossa sociedade contemporânea, quase tudo foi transformado em um produto ou um serviço, e a experiência humana não é exceção. Não estamos apenas consumindo bens, estamos consumindo experiências pré-fabricadas, empacotadas para o consumo instantâneo e para a exibição pública. A autenticidade, a espontaneidade e a profundidade de viver o momento são substituídas pela busca pela experiência perfeita, que possa ser capturada e compartilhada, validando assim a nossa existência através do olhar alheio. Pensemos na viagem. Antes, uma jornada de descoberta, de imersão cultural, de superação de desafios. Hoje, muitas vezes, é uma lista de verificação de pontos turísticos instagramáveis, onde a prioridade é a foto perfeita para as redes sociais, em vez da absorção genuína do local e da sua cultura. A natureza, antes um refúgio para a introspecção e a conexão com o sublime, torna-se um cenário para selfies. A arte, a música, a literatura, que deveriam provocar reflexão e emoção profunda, são frequentemente reduzidas a entretenimento de fundo, a playlists para acompanhar outras atividades ou a conteúdo para ser consumido e descartado rapidamente. A busca por significado e transcendência é substituída pela busca incessante por distração. Estamos viciados em estímulos constantes. O silêncio nos incomoda. O tédio é um inimigo a ser combatido a todo custo, preenchendo cada micromomento com a rolagem infinita de feeds, com jogos ou com o consumo passivo de conteúdo. Essa aversão ao vazio, à introspecção, é sintomática de uma cultura que teme a si mesma. Se não nos permitimos momentos de quietude, de ócio produtivo, de confrontar nossos próprios pensamentos e sentimentos sem a muleta da distração, como podemos esperar desenvolver uma compreensão profunda de nós mesmos e do mundo? A criatividade definha, a capacidade de resolver problemas complexos diminui e a própria resiliência emocional é comprometida. Estamos nos tornando colecionadores de experiências superficiais, em vez de mergulhadores na profundidade da vida. A vida não é mais para ser vivida, mas para ser consumida. E quando tudo se torna um produto, inclusive nós mesmos, o que resta da nossa essência? Esses três sinais, a superficialização da conexão humana e o culto ao ego digital, a erosão do pensamento crítico e a ascensão da pós-verdade, e a comodificação da experiência e a busca incessante por distração, não são fenômenos isolados. Eles estão interligados, formando um ciclo vicioso que nos puxa para um abismo de desumanização. Eles revelam uma cultura que perdeu a sua bússola moral e intelectual, que trocou a profundidade pela superfície, a verdade pela conveniência, a conexão real pela validação efêmera.
A decadência cultural não é um evento único, mas um processo gradual, quase imperceptível, que nos envolve até que a mudança se torne o novo normal. No entanto, reconhecer esses sinais é o primeiro passo para resistir. É um convite para questionar, para refletir, para buscar a profundidade onde só há superfície, para valorizar a verdade onde há apenas ruído, para cultivar a conexão autêntica em um mar de superficialidade. Não podemos nos dar ao luxo de sermos meros espectadores passivos. A pergunta que fica é: estamos dispostos a enfrentar essa realidade? Ou preferimos continuar a nos iludir com a fachada de progresso, enquanto o tecido da nossa cultura se desintegra sob os nossos pés? A resposta a essa pergunta definirá o nosso futuro e, talvez, a própria essência do que significa ser humano nas próximas gerações. Se você sentiu o peso destas palavras, se essa análise ressoou com as suas próprias observações, convido você a se juntar a esta conversa. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas perspectivas e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais reflexões críticas sobre a condição humana. Agradeço a sua atenção e seu tempo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.